se eu tenho uma imagem positiva do meu corpo, eu vou ter sentimentos de felicidade, vaidade, bem-estar, né? Eu vou estar bem comigo mesmo. E aí, o que eu vou tender a fazer? Eu vou tender a reforçar os cuidados com o meu corpo. Poxa, eu tô me olhando no espelho, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonita, eu vou ter mais motivação para ir treinar, eu vou ter mais motivação na hora de organizar as minhas refeições, na hora de ir ao supermercado e fazer a minha feira, né? Então, isso vai motivar, né? Isso vai estimular para que eu continue cuidando de mim e do meu corpo, cuidando da minha imagem. Só que o contrário também acontece, né? Então, se eu tenho uma imagem negativa do meu corpo, se eu olho no espelho e eu tô enxergando uma coisa que não tá me agradando, eu vou ter o quê? Insatisfação, tristeza, vergonha. E aí o que tende a acontecer? Eu vou me fechar, eu vou me isolar. E às vezes eu vou além disso. Às vezes eu não só me isolo, o que já é muito ruim, né? O isolamento social é muito ruim. Às vezes eu não só me isolo, às vezes eu vou me punir, me machucar. E isso, gente, geralmente não é proposital. É uma sensação que vem e aí quando você vê, você já tá punindo o seu corpo. Como é que a gente pune o nosso corpo? Se entupindo de comida, comendo coisa errada, não indo pra academia, não cuidando da saúde, não cuidando da estética, não cuidando da vaidade, né? Então é assim que a gente se machuca. Eu já vou colocar essa live inteira para você assistir. Só quero te dizer que essa live rolou no nosso evento anterior, mas foi tão incrível que eu selecionei para o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Com isso, a gente entra em clima de aquecimento para o nosso evento Jornada Musabari, que vai ser online nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Lá eu vou te mostrar como você pode aproveitar a sua lua de mel da bariátrica para alcançar o resultado Musabari. Ou seja, chegar no peso desejado, acelerar o seu metabolismo no momento certo e se proteger contra o reganho. Se você quer garantir sua vaga no evento gratuito Jornada Musabari, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E agora bora assistir essa live que tá incrível. Autoestima e imagem corporal após a bariátrica. Então, gente, né, é um tema que às vezes a gente pode achar que esse tema não é pra mim, esse tema é pra você. Porque por mais que você esteja num momento da sua bariátrica em que esteja tudo maravilhoso, né? Eu tô bem, eu tô me achando linda, maravilhosa, o meu corpo tá ótimo, que bom, eu fico feliz e é esse sentimento que eu quero em vocês. Só que o pós-bariátrico, ele é a partir da bariátrica para o resto da vida, né? Então, é um assunto que você precisa cuidar porque você pode recair em algum momento, né? Então, de repente, você tá se sentindo ótimo porque você tá na fase lá de emagrecimento e você tá bem. Aí, de repente, você chega numa fase em que começa, né, a ter muita pele, então aí você já começa a não gostar tanto do seu corpo, ou então lá na frente, né, uns anos depois, você começa a ganhar um pouquinho de peso, e aí você já começa a ficar preocupada e aí já não gosta mais tanto do seu corpo. Então é um assunto importante para todos, inclusive para quem tá se amando agora, né? Se você tá se amando, ótimo, vamos manter este sentimento, vamos aprender a manter esse sentimento, mas sempre com atenção, né? Porque a sua jornada é para o resto da vida. Então é importante que você entenda, que você esteja atento para essas situações, certo? Muito bem, então só contextualizando, né? Vamos começar de fato o nosso assunto, só contextualizando. A imagem corporal, ela pode ser uma situação desafiadora, como a gente já viu, né? Em qualquer momento da bariátrica. E aí, dependendo como o paciente enxerga o novo corpo dele, essa imagem corporal, ela pode ser um fator positivo para esses, né, que eu dei o exemplo que estão se sentindo super bem, mas ela também pode ser um fator negativo na autoestima desse paciente, né, de acordo com como ele enxerga a imagem corporal dele. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Vamos lá. Então, vamos entender do início, do começo, da definição.
O que é a imagem corporal? A imagem corporal é a figura do próprio corpo que a gente constrói na nossa mente, que a gente forma na nossa mente. Então é a figura que você forma na sua mente do seu corpo. E geralmente a gente forma essa figura se olhando no espelho, né? Por isso que o espelho é um instrumento tão importante para imagem corporal, certo? E aí assim, essa imagem, né, aquilo que a gente vê no espelho, essa imagem que a gente forma na nossa mente do nosso corpo, ela vai gerar sentimentos, né? Ela vai gerar pensamentos, sentimentos e, consequentemente, comportamentos. Se vocês viram as minhas outras lives, a gente já falou muito disso, né? Daquela linha da terapia cognitivo-comportamental da psicologia, né? Que diz que tudo começa no pensamento, que gera uma emoção ou um sentimento que vai culminar em um comportamento. E aí é isso, né? O que a gente enxerga vai gerar um sentimento na gente e isso pode gerar um comportamento. Então, de forma bem básica, se eu tenho uma imagem positiva do meu corpo, eu vou ter sentimentos de felicidade, vaidade, bem-estar, né? Eu vou estar bem comigo mesmo. E aí, o que eu vou tender a fazer? Eu vou tender a reforçar os cuidados com o meu corpo. Poxa, eu tô me olhando no espelho, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonita, eu vou ter mais motivação para ir treinar, eu vou ter mais motivação na hora de organizar as minhas refeições, na hora de ir ao supermercado e fazer a minha feira, né? Então, isso vai motivar, né? Isso vai estimular para que eu continue cuidando de mim e do meu corpo, cuidando da minha imagem. Só que o contrário também acontece, né? Então, se eu tenho uma imagem negativa do meu corpo, se eu olho no espelho e eu tô enxergando uma coisa que não tá me agradando, eu vou ter o quê? Insatisfação, tristeza, vergonha. E aí, o que tende a acontecer? Eu vou me fechar, eu vou me isolar. E às vezes eu vou além disso. Às vezes eu não só me isolo, o que já é muito ruim, né? O isolamento social é muito ruim. Às vezes eu não só me isolo, às vezes eu vou me punir, me machucar. E isso, gente, geralmente não é proposital. É uma sensação que vem e aí quando você vê, você já tá punindo o seu corpo. Como é que a gente pune o nosso corpo? Se entupindo de comida, comendo coisa errada, não indo pra academia, não cuidando da saúde, não cuidando da estética, não cuidando da vaidade, né? Então é assim que a gente se machuca. Por isso que é tão importante a gente cuidar da imagem corporal. Então, resumindo, imagem corporal positiva, eu vou ter sentimentos positivos que vão me gerar comportamentos positivos. Vou ter autocuidado, vou ter cuidados com o meu corpo. Imagem negativa, sentimentos negativos, vergonha, tristeza, insatisfação. Tô mal, tô na bad. Eu vou tender a ter comportamentos negativos. Que comportamentos são esses? Isolamento social, não quero sair, não quero falar com ninguém, não quero ir em eventos e até mesmo punição, né? Vou me machucar. Às vezes eu falo machucar, aí as pessoas já pensam assim, vou me cortar, vou puxar meu cabelo. Até acontece, tem esses casos extremos. Mas eu nem tô querendo chegar nesses casos extremos. Eu tô falando de coisas do dia a dia mesmo, né? A gente se pune, né, com coisas do dia a dia, tá? Então vão refletindo sobre isso. O Fábio falou aqui, muito bom. Vão me dando aí um feedback se tá claro, se essa introdução está clara para todo mundo, por favor, tá? Que aí eu vou seguindo aqui. Vamos lá. E aí, o que acontece na bariátrica? O que é comum de acontecer? Não acontece com todo mundo, mas é comum de acontecer. A gente pode ter uma distorção dessa imagem corporal. Então, vejam só. Existe a distorção da imagem corporal e existe o distúrbio de imagem corporal. A Ingrid falou excelente. A Ingrid maravilhosa. Tô doida pra fazer uma live com você, Ingrid. A gente vai marcar. Então, é isso aí, gente, ó. Distorção e distúrbio. A distorção é só a dificuldade de enxergar como você realmente é.
né? Então eu tenho essa dificuldade. E por que é comum isso acontecer no paciente bariátrico? Porque as mudanças são muito rápidas. Então, se as mudanças são muito rápidas, a mente não acompanha. Lembra que eu falei que a imagem corporal é a imagem que a gente forma do nosso corpo na nossa mente? Então, se eu tô tendo uma modificação muito rápida do meu corpo, eu tenho a mente não acompanha. Então, eu tenho essa dificuldade. Isso é a distorção. Essa distorção, ela pode acontecer e pode, de repente, assim, não gerar resultados negativos. Aos poucos o paciente vai se adaptando, vai se acostumando com a nova imagem e aí tá tudo bem. Ele segue um caminho tranquilo e foi só uma fase e tá tudo bem. Então a distorção nem sempre ela vai gerar um resultado negativo. Agora a gente tem o que a gente chama de distúrbio de imagem corporal. E aí é quando essa distorção passa a causar prejuízos, passa a causar sofrimento, né? Então, quando eu passo a ter sofrimento com a minha imagem corporal, isso já é um início de um distúrbio de imagem corporal, certo? E aí, por que o paciente está em maior risco? Então, era exatamente isso que eu estava falando. Porque, na verdade, assim, o mais comum é não ter esse distúrbio de imagem corporal. O mais comum, graças a Deus, é a gente ver as pessoas extremamente felizes depois da bariátrica, né? Emagrecendo, se amando, coisa que não estava acontecendo na fase da obesidade, antes de operar, né? Então, quando o paciente estava com obesidade, ele tinha porque é comum, distorção e distúrbio de imagem corporal são comuns no paciente com obesidade. Então, isso é um ponto importante da gente entender. Antes da bariátrica, vamos olhar lá para trás. Antes da bariátrica, quando o paciente está com obesidade, é comum haver ou distorção ou distúrbio de imagem corporal. E como é que isso se manifesta? Como é que isso acontece, né? O paciente ele pode se enxergar menor do que ele realmente é. Então, uma imagem, ele não consegue enxergar toda aquela obesidade que as outras pessoas enxergam. Então, isso é um ponto até de atraso na busca por tratamento, né? É muito comum eu comentar sobre a possibilidade de bariátrica com um paciente e ele falar assim, mas doutora, já é pra tanto? O meu peso já é pra tanto? Então ele não tem... Claro, tem também muito do desconhecimento das indicações da bariátrica, mas não é só isso. Muitas vezes é essa distorção de imagem corporal. Ele não se enxerga tão pesado quanto ele realmente está. Por isso que às vezes a balança é um impacto, né? Porque ele sobe na balança e ele nem imaginava que ele estava, por exemplo, com mais de 100 quilos. Anne, bom dia, chegando para aprender. Chegue aqui que o papo já tá ficando quente, tá ficando bom. E aí, então, antes da bariátrica, tem distúrbio. E pode também ter o contrário, né? Ele se enxerga maior do que ele realmente é. Então, antes da bariátrica, na fase de obesidade, tem a possibilidade do paciente se enxergar maior do que ele é e se enxergar menor do que ele é. Ambos são na verdade não são distúrbios, ambos são distorções de imagem corporal. E aí também tem muito distúrbio de imagem corporal na fase de obesidade, né? Porque você não se gosta, você não se aceita, você não consegue escolher uma roupa, as roupas escolhem você não tem vontade de ir para os eventos sociais, você é convidado para um aniversário e você não quer ir, né? Isso é muito, isso é a vida do paciente com obesidade. Claro que existem exceções, mas assim, isso é a rotina total da maioria dos pacientes que têm obesidade. Aí opera. Aí a gente começa a jornada pós-bariátrica. Aí é quando, né, começam esses problemas. E aí, por que o paciente bariátrico está em maior risco de ter distorção ou distúrbio de imagem corporal? Justamente porque ele tem essa fase rápida de perda de peso, principalmente nos primeiros 2 anos após a bariátrica, e aí o cérebro não acompanha essa imagem. Então isso porque, gente, de um mês para outro a pessoa é outra, né? Então assim, ele operou aqui, 1 mês depois ele já é outra pessoa, 2 meses depois ele já é uma outra pessoa. Entende? Outra pessoa num bom sentido, vocês estão entendendo, né? Ele é um outro corpo, porque ele nunca mais vai emagrecer. Eu sempre digo isso. É muito provável que você nunca mais vai emagrecer em 1 mês tudo que você vai emagrecer no primeiro mês da bariátrica.
Porque no primeiro mês da bariátrica, a média de perda de peso é de 8 a 12% de perda de peso. Às vezes a gente não consegue isso clinicamente, usando remédio e tudo mais, nem com 1 ano de tratamento, né? Em 1 ano, às vezes, você não perde o que você perde em 1 mês da bariátrica. Então, entenda que essa mudança é muito brusca, né? A Luísa perguntou, doutora, tenho 63 anos, posso fazer a bariátrica? É uma pergunta, né? Pela idade, pode, tá? Não é uma contraindicação. Agora você tem que passar com a equipe para avaliar se o seu status clínico permite que você faça a bariátrica, se você tem indicação pelo IMC e pela presença de doenças e tudo mais. Mas a idade, ela não contraindica, tá? Acho que era isso que você queria saber, né? Relacionado à idade. Ó, a Marinizia. Eu não me enxergava tão grande, só depois que fui comparar as fotos que vi que tava grande. É isso mesmo. E aí a estratégia, ela já antecipou uma coisa importante que eu ia falar. A estratégia de foto é muito boa, porque você tirar foto é diferente de você olhar no espelho, né? Eu não sei porquê. Aí a gente precisaria de um psicólogo aqui pra aprofundar esse assunto, mas assim, é diferente, né? Você se olhar no espelho, você tem uma imagem diferente de quando você tira a foto e olha uma foto, tá? Então a percepção, ela é diferente, não é a mesma coisa. E aí é bom você ter diferentes ângulos, né? Então você tem a opção do espelho e você tem a opção da foto. Então isso é uma estratégia legal. Muito bem, então o paciente bariátrico está em maior risco desses distúrbios e distorções porque ele tem essa perda de peso muito rápida e às vezes é difícil ele se adaptar com a nova imagem. E aí ele tem momentos, né, na jornada dele que a gente vai falar aqui, que vão favorecer essas distorções, certo? Agora vamos lá. Quais são os principais fatores que contribuem para distúrbios ou distorções de imagem corporal após a bariátrica? Então, primeira coisa, expectativas irreais, né? Então, você esperar uma coisa que não vai acontecer. Tanto para mais quanto para menos, tá, gente? Porque tem gente que reclama num bom sentido, assim, tem gente que não tá feliz porque não emagreceu tudo que achava que ia emagrecer, e tem gente que não tá feliz porque acha que emagreceu demais. Então, por isso que eu sempre gosto de falar sobre metas, né? De perda de peso. E aí a gente tem novidades aí na semana que vem, então não deixem de se inscrever na Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso, porque a gente vai falar também de metas, tem muita coisa boa, então vocês não podem perder, tá? E aí eu acho um assunto super importante a gente falar o paciente entender as metas. Claro que é difícil ele entender a meta mês a mês, né? E aí eu tenho novidades sobre isso também, mas eu não posso falar, tá? A gente tá desenvolvendo uma coisa para ajudar nisso aí, o paciente entender mês a mês o quanto ele precisa perder, mas eu realmente não posso falar ainda, tá? Mas em breve, daqui 1, 2 semanas, vocês vão saber. Então é isso. É você ter a expectativa até onde você pode chegar. Então é muito importante essa conversa, né? Essa conversa com o cirurgião, com o seu endócrino, com o seu nutricionista e você ir atrás mesmo, tá? Então é importante você saber onde você pode chegar. O Alexandre tá falando, eu tenho uma meta pessoal. A Rosilda falou, verdade, eu só percebi as perdas quando eu olho fotos antes da cirurgia. E a Vanderlene falou, eu não vi o quanto a minha roupa era grande. É isso, né? Às vezes você se olha no espelho e não se vê tão grande, mas aí você vê a sua roupa, principalmente depois que você operou, né? Que você já tá menor. Aí você vê a sua roupa e você fala assim, meu Deus, como que eu cabia numa roupa dessa? E aí é bem legal aquelas fotos de antes e depois. Tem fotos maravilhosas de antes e depois. Não é só a foto clássica de você antes e você depois. Tem fotos de antes e depois da roupa, né? Então é bem legal a pessoa pegar aquela, por exemplo, a calça ou a bermuda que era enorme, que era tipo assim, 50 e pouco, e aí depois ela coloca uma 38, assim, aí fica bem pequenininha assim do lado, e você vê a diferença. Então isso é uma forma de antes e depois e é bem, bem interessante fazer, né? Então é isso, tá, gente? Então, expectativas irreais. Outra coisa que contribui para distúrbio de imagem. Por que a gente tem que conhecer esses fatores, né, que levam a distúrbio de imagem? Porque aí a gente já vai se blindar, né? A gente já vai ter um cuidado maior.
A Rosilda falou, na verdade, passamos por mix de emoções, momentos alegres, outros de tristeza, mas no meu caso, fiquei muito feliz pelo fato das comorbidades que não tenho mais. Excelente, Rosilda. Então, uma das estratégias que eu vou falar daqui a pouco é exatamente isso, né? É você focar no que tá melhorando, né? Tem coisa que tá me incomodando? Ok. Mas olha o tanto de coisa que já melhorou, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Outra coisa, outro fator, né? Pressão social. Então, pressão social de quem? De todo mundo que nos rodeia. Da família, dos amigos, das pessoas do trabalho, das pessoas da escola do meu filho, da minha filha, das redes sociais, dos meus seguidores do Instagram, de todo mundo, né? Então, a pressão social é aquilo que a gente entende que as pessoas estão exigindo da gente. Então, tem muito isso. Tem coisas que as pessoas realmente exigem, falam, né, deixam claro, né? Então, tipo alguém da sua família, a gente já falou bastante isso essa semana, né? Alguém da sua família falar que, olha, você fez a bariátrica, nem parece, acho que você não tá emagrecendo direito. Isso é péssimo, né? Então, isso é uma pressão social direta. E tem coisas também, gente, que a gente acha que as pessoas estão pensando. Aí a gente tem que cuidar, porque às vezes é paranoia nossa, né? Às vezes as pessoas nem estão pensando, mas eu tô achando que tá todo mundo me olhando. Aí eu já tô meio paranoica. Aí eu preciso cuidar, né? Porque às vezes é um excesso de preocupação que precisa ser tratada, tá? Então, a pressão social, ela também contribui para essas distorções e distúrbios de imagem. Comparação com outras pessoas, eu ficar me comparando, né? Então, porque geralmente na jornada bariátrica a gente conhece muitas pessoas, né? Vocês acabam conhecendo outras pessoas que vão operar ou que já operaram. Você tem muita interação e eu acho isso super legal, tá? Eu acho isso importante, por isso que a gente tá abrindo, inclusive, a comunidade do Facebook justamente para essa interação. Se você já tá inscrito na Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso, você já recebeu por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp o link para entrar na comunidade do Facebook. E aí lá na comunidade tá tendo uma interação bem legal. E é isso é positivo. Por isso que a gente abriu a comunidade nessa fase final aqui, antes do nosso evento, né? Por quê? Porque a gente acha necessária essa troca. Só que eu preciso saber me comparar, né? Então, vou dar um exemplo. 2 pessoas operaram. Uma tinha 150 quilos e a outra tinha 100 quilos. Um mês depois, eu vou avaliar essas 2 pessoas. A que tinha 150 quilos perdeu mais ou menos 15 quilos, que é 10%. A que tinha 100 quilos perdeu mais ou menos 10 quilos, que é 10% de 100. As 2 pessoas estão dentro da meta, para a meta delas. Então, quer dizer, uma perdeu 15, uma perdeu 10. Se elas forem conversar, a que perdeu 10 vai ficar desesperada. Meu Deus, como que você perdeu 15 e eu perdi só 10? Tá vendo só como começa uma paranoia desnecessária? Só que as duas pessoas perderam dentro da meta. Porque a meta do paciente de 150 era 15 quilos pro primeiro mês e a meta do paciente de 100 quilos era 10 quilos no primeiro mês. Os dois bateram as suas metas. Só que as metas são individuais. Elas dependem principalmente do peso cirúrgico, do peso que você operou. Dependem também de outras coisas, tá? De outras coisas mais individuais ainda. Genética, metabolismo, comportamento, depende de tudo isso, mas depende muito do peso cirúrgico. Então é por isso, gente, que a gente tem que saber se comparar. Tá? É por isso que é muito perigoso você ficar trocando informação e achar que você perdeu menos porque o colega perdeu 15 e você 10. Ficou claro, né? A Luísa falou, perdendo já é lucro, é verdade. É verdade, isso é um pensamento positivo. Parabéns, Luísa. Só de perder já tô feliz. Parabéns, é isso mesmo. Agora, claro, é importante a gente ter mais ou menos uma média da nossa meta, né? Por quê? E por que eu tô desenvolvendo isso? Eu não deveria estar falando isso. O Márcio vai me matar, mas tudo bem, eu não vou falar muito, eu só vou falar um pouco. Por que eu tô desenvolvendo esse negócio? Porque a gente já entendeu que você entender a sua meta, você saber a sua meta, isso diminui a ansiedade, isso diminui frustração, entendeu? Então, veja, a gente pode prevenir uma frustração que ia acontecer sem necessidade, desnecessária, de um paciente que perdeu 10 quilos dentro da meta dele e acha que perdeu menos porque conversou com o outro que perdeu 15, tá?
Então é isso, tá claro, né? Tá claro. Acho que tá legal, porque tá todo mundo falando aqui. Tô amando a live, excelente live, maravilhoso, papapá. Obrigada, gente. Então é isso. Que mais? Comparação com outras pessoas e a presença do excesso de pele. Eu sei que é um problema, né? Então, tem gente que tem, e aí, sobre excesso de pele, veja a live, as lives vão sair do ar, hein? Porque a gente vai ter foco total pra semana da Jornada Bariátrica de Sucesso, a partir da semana que vem. Então eu quero que vocês assistam todas as lives e façam resumo, tá? Escrevam, façam resumo, anotem, para não perder esses conteúdos. A live da Dermato, da doutora Paula, a gente falou sobre flacidez de pele e tudo mais, né? Tem estratégias. Onde vou? Eu acho que é para assistir a live. As lives estão todas no meu feed do Instagram. Aqui, doutora.flaviacunha, DRA, né? De doutora, DRA.flaviacunha. Esse é o meu Instagram. Aqui no meu Instagram você consegue assistir todas as lives, tá? Então, assim, a gente falou sobre flacidez de pele. Agora, claro, mesmo você tendo todo o cuidado, alguma pele vai cair. Tem gente que vai cair mais, tem gente que vai cair menos. Isso aí é geneticamente determinado, né? É perfil de pele, perfil de colágeno. Então, é difícil a gente saber quem vai ter flacidez maior ou menor, tá? Mas a gente sabe que a flacidez de pele é um fator de piora da distorção de imagem corporal, né? E até distúrbios de imagem corporal. Porque às vezes nem é só a questão estética, às vezes pega na saúde, né? Começa a machucar, começa a doer, começa a assar. Então são situações bem constrangedoras. E aí, gente, tem plástica reparadora para resolver isso. Então é isso. Se você tem um fator, né, que vai te gerar insatisfação, mas você sabe que aquele fator é resolvível, vamos dizer assim, se acalme, né? Tem jeito para aquilo. Tem jeito para aquilo. Então você pensar assim, tem jeito para isso, então eu vou encarar e no momento certo eu vou atrás do que eu tenho que fazer. Certo? Vamos com esse pensamento. Então vamos seguir aqui, senão eu não consigo falar tudo. Quais são os sinais de alerta de um paciente que está desenvolvendo um distúrbio ou distorção de imagem corporal após a bariátrica? Aqui, na verdade, é distúrbio mesmo, tá? Porque eu quero trazer o lado negativo, já o comportamento negativo dessa distorção. Primeira coisa, isolamento social, né? Então, já falei. Então, o paciente começa a ter vergonha de sair de casa, não tem vontade de ir nos eventos da família, não tem vontade de ir em aniversário, falta de vaidade, não tem vontade de se arrumar, não gosta de sair para comprar roupas. Graças a Deus, o que eu mais vejo é o contrário. Depois da bariátrica, o que eu mais vejo é exatamente o contrário. É a pessoa se amando, é a pessoa querendo ir para todos os eventos mostrar que tá linda, que tá magra. É a pessoa com vontade de comprar roupa, porque agora ela pode escolher as roupas dela. Ela não é mais escolhida com aquilo que cabe, né? Ela não tem mais limitação de loja, né? Ela tem todas as lojas do shopping, do comércio à disposição dela. Isso é maravilhoso, gente, tá? Então só não sabe o quão maravilhoso é isso quem nunca passou. O Alexandre, eu adoro comprar roupa. Por que ele adora comprar roupa? Porque ele é um muso bari. Vocês precisam conhecer o Alexandre, né? Eu entrevistei o Alexandre, ele tá maravilhoso. Então, assim, você começa a se amar. Isso é o mais comum, graças a Deus. Só que existem pessoas que não vão por esse caminho. E aí são essas pessoas que a gente tem que resgatar. E outra coisa, mesmo as pessoas que hoje estão se amando, em algum momento da jornada pós-bariátrica delas, elas podem recair, elas podem começar a ter essas sensações, né? Essa vergonha, começar a perder a vaidade, não se anima mais para comprar roupa, não tem mais vontade de sair. Então, mesmo que você hoje esteja bem, não tô jogando praga, pelo amor de Deus, tá? Eu tô ensinando aqui vocês a ficarem bem o tempo inteiro, é isso que eu quero. O tempo inteiro não é real, né? A gente nunca tá bem o tempo inteiro, né? A gente tem altos e baixos, todo ser humano tem altos e baixos. Mas a ideia é que a gente esteja mais no alto do que no baixo, né? E mais momentos no alto do que momentos no baixo. Dito isso, vamos seguir aqui. Então, o isolamento social é um fator de risco, tá? É um sinal de alerta pra gente ver, caramba, tem alguma coisa que não tá legal. Comportamentos alimentares prejudiciais. Começo a fazer uma dieta muito restritiva, começo a ter compulsão alimentar, tá? Começo a beliscar demais. Cara,
não tá legal. Tem alguma coisa que não tá legal, preciso de ajuda. Então é um sinal de alerta. Outra coisa, obsessão pela contagem de calorias. Aqui eu tenho que ter muito cuidado pra explicar. Deixa eu só comentar um pouquinho os comentários aqui. A Anne, chego a me emocionar ouvindo a senhora falar sobre isso. Ainda não fiz, mas não vejo a hora de acontecer essa transformação. E vai ser lindo, Anne. Acredite. A Priscila, vive exatamente assim, mas estou na reta final para minha cirurgia. Né? Acho que era o desânimo, né, de ser escolhida pelas roupas. E ela tá na reta final e ela vai fazer. Excelente, vai dar tudo certo. A Isadora, 3 anos pós-bari, preocupada com reganho de peso. É uma fase também que pode haver distorção ou distúrbio de imagem corporal, né? É o risco para o reganho de peso. Mas, Isadora, é por isso que a gente tá fazendo esse evento, tá? Porque a gente quer que vocês aprendam tudo pra... Eu não gosto de usar eliminar, porque é impossível. Mas, assim, pra gente diminuir drasticamente esse risco do reganho de peso, certo? Muito bem, vamos seguir aqui. Deixa eu só tomar uma água. Vou falar de obsessão pela contagem de calorias. Então isso é um sinal de alerta. Pessoa que tá muito obsessiva com o negócio de comida, tem medo de comer, sabe aquele excesso de preocupação? Isso é perigoso, tá? Então isso é um sinal de distúrbio de imagem que já tá gerando um distúrbio alimentar, na verdade, né? Então assim, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, porque também eu não ligar pra nada de caloria, eu não conhecer nada de proteína, isso também é ruim. Então, algum conhecimento eu tenho que ter, algum cuidado com quantidade, com caloria, algum conhecimento, algum cuidado, alguma atenção para isso, eu preciso ter. Isso é positivo pro meu processo. A Eli Tacada falou, tô muito ansiosa, estou no processo pra fazer. Hoje é a primeira live que tô assistindo e é tudo que eu precisava ouvir. Que ótimo! Só que, tem mais 8 lives pra você assistir. Ele faz um mutirão aí de lives nesse final de semana. Aproveitem o final de semana pra fazer um intensivão de lives. Vocês têm que maratonar essas lives antes delas saírem do ar e antes de começar a semana, porque na segunda-feira, no dia 13 de novembro, eu quero todo mundo focado no evento, na Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso. A gente vai passar a semana inteira falando só do conteúdo das aulas, certo? A gente vai explorar muito o conteúdo dessas 3 aulas da semana que vem. Então, eu preciso que vocês já tenham esse entendimento das lives para que vocês consigam aproveitar melhor as aulas do evento, ok? Aí ele falou, vou maratonar até segunda. Legal, muito bem. Então, vamos lá, né? Então, é o equilíbrio, né? O Alexandre falou, equilíbrio é tudo, e é isso mesmo. Nós tínhamos que saber certo qual é a quantia que devemos ter por dia de nutrientes e de caloria. Se fosse fácil, seria maravilhoso. Fátima, é uma excelente pergunta sua, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. Só que é um conhecimento muito técnico, que acaba que só o seu nutricionista vai ter isso de forma fácil na cabeça. Então, ele vai tentar facilitar para você, ele vai tentar organizar para você. Agora, o que eu prezo muito é vocês saberem pelo menos a meta de proteína de vocês, a meta de água de vocês. E isso aí tá vindo coisa também para ajudar vocês. Mas enfim, meta de proteína e meta de água. Então isso é importante você conhecer e tentar bater diariamente, tá? A caloria é interessante também, só que é difícil para vocês no dia a dia. Então eu não vou cobrar esse nível de entendimento de vocês. Só que quem começa a entender sobre isso tem mais domínio sobre a manutenção do peso magro. Tem mais domínio e consegue se prevenir mais do reganho de peso. Então, conhecimento é muito poderoso. Essa é que é a verdade, né? Não é essencial você conhecer profundamente para você ter o resultado Musabari, vamos dizer assim, para você ter o resultado de sucesso, mas é importante, tá? Então, quanto mais conhecimento, noção pelo menos, não é pelo menos noção é importante vocês terem. Ok, vamos seguir. Então, né, se passa a ser uma obsessão, aí que é o perigo, tá? Aí que é o sinal de alerta. E exercícios excessivos. Tem gente que faz muito exercício para compensar o que tá comendo. E aí, quando isso passa a ser, né, uma coisa assim de muita compensação, ou seja, você nem vai pro exercício com aquela intenção de ter a sensação de prazer, com aquela intenção de
definir o seu corpo. Você não tá indo nessa vibe para o exercício, você tá indo pro exercício como uma forma de compensar aquele monte de comida que você tá comendo e querendo continuar comendo. Ficou claro? Então, assim, quando o exercício passa a ser uma estratégia de compensação direta pro que você tá comendo, aí é um perigo, porque aí pode ser o iniciozinho de um distúrbio de imagem, tá? E distúrbio alimentar. Ok, vamos seguir aqui. Do excesso de pele agora, né? Então, muitos pacientes relatam excesso de pele após a perda de peso significativa induzida pela bariátrica. Como é que isso afeta a autoimagem? Então, assim, acho que é uma relação direta, né? Então, o excesso de pele realmente é uma preocupação comum, a gente já falou um pouquinho aqui, pode afetar a autoimagem, mas, assim, o importante aqui, né, é primeiro saber que tem jeito, prevenir se possível, né? Então, são as estratégias que a gente discutiu na live da Dermato, da doutora Paula Cerqueira. Então, prevenir, existem estratégias para você prevenir. E aí, olha como as coisas vão se encaixando. Só de você se preocupar em bater sua meta de proteína, já é uma forma de você melhorar a flacidez de pele, tá? Então, por quê? Porque a proteína, ela é colágeno na nossa pele, né? Então, ela se transforma no colágeno pra pele. Então, é uma forma de você, de alguma maneira, melhorar o aspecto final da sua pele. E existem outras estratégias também, a gente discutiu bastante isso lá. Então, primeiro é entender que tem como prevenir, mesmo depois que já aconteceu, tem como tratar, né? Tem as cirurgias reparadoras, né, para remoção do excesso de pele, mas também, gente, é importante a gente ampliar o nosso olhar, né? Então, é importante trabalhar a aceitação das suas marcas, das suas cicatrizes, né? Que, na verdade, fazem parte da sua jornada. É o que eu falo muito da cicatriz cirúrgica, né? Não tem que ter vergonha da cicatriz, tem que ter orgulho da cicatriz. A pele também, ela é um processo, né, que faz parte da sua jornada. Claro que a gente vai tentar melhorar, óbvio, mas é ter esse entendimento mais profundo da sua jornada bariátrica, tá? Então isso ajuda bastante a melhorar essa imagem corporal e ter essa autoestima independente das peles, ok? Olha, vamos lá, deixa eu ver se vocês são assim. Eu já tive paciente que reclamava na época que tava com obesidade, e até aí tudo bem, né? A gente entende pra caramba, a gente tem total empatia com isso. Mas aí depois fez a bariátrica, aí reclamava porque tava perdendo cabelo. Aí depois reclamava porque tava emagrecendo muito rápido. Aí depois reclamava porque tava magra demais. Aí depois de 3, 4 anos começou a reclamar porque tava reganhando peso. Gente, será que a culpa, nesse caso, é da bariátrica? O que vocês acham? Vou beber uma água aqui enquanto vocês refletem sobre isso. O que vocês acham? Difícil, né? Af. Af. É isso, af. Assim, gente, a gente precisa desenvolver a positividade, né? São as características que eu trouxe na live também, que a gente falou na live de mentalidade, né? A mentalidade da pessoa de sucesso. A mentalidade da pessoa que tem sucesso após a bariátrica. Quais são as características dessa mentalidade? Todo mundo fala, não, difícil mesmo esse pensamento. Difícil, gente, porque nada agrada a pessoa. Nada agrada, ela não consegue ver beleza em nada. Ela não consegue ver coisa boa em nada. Então, o problema tá aqui, Então, a bariátrica não vai ajudar, a nutricionista não vai ajudar, o endócrino não vai ajudar, o cirurgião bariátrico não vai ajudar. Quem é que vai ajudar essa paciente? Além dela mesma? Psicólogo, psiquiatra. Né? Eu preciso começar a ver o lado bom da vida. Não é? Desenvolver a minha mente positiva. Eu falei muito dessas características na live sobre mentalidade Musabari. Como é a mentalidade de uma pessoa que chega num resultado Musubari? Existem características em comum e vocês precisam aprender e trabalhar. Excelente. Ser positivo faz com que você olhe para os benefícios da cirurgia. É isso. Ponto final.
tá escrito aqui, tá? Se eu pudesse mostrar o meu roteiro pra vocês, tá escrito aqui. Focar nos benefícios da bariátrica. Né? Então, assim, não vai ser tudo perfeito. Positividade, modo on. Forever, é isso, para sempre. Modo on na positividade, mesmo diante dos desafios da vida. Perfeito, é isso. A questão é entender que tudo depende das nossas escolhas, são elas que revelam os nossos objetivos. Eu amo minha body sempre. Legal, legal. É isso, gente, é trabalhar aqui, ó. E outra coisa, alinhar a expectativa antes da cirurgia. Uma pessoa que tá com a mente assim, eu acho que nem tem indicação de fazer cirurgia. Nem tá preparada ainda para fazer cirurgia. Não é que não possa fazer nunca mais, mas precisa primeiro acalmar essa mente. Certo? Vamos lá. Desculpem. Distúrbios de imagem podem levar a transtornos alimentares? Ficou fácil agora, né? Porque a resposta é sim, e eu já falei que sim. Inclusive, isso é uma das maiores preocupações, né? Eu começo com uma distorção, e aí eu começo... Ó, lembra? A distorção gera um sentimento ruim, negativo, que vai me gerar um comportamento negativo, né? Então, uma das maiores preocupações é exatamente essa, né? Quando eu não tô me sentindo bem com a minha imagem, e aí eu começo a ter comportamentos que vão só piorando o meu status. Comportamentos negativos, certo? Então, ó, paciente preocupado demais com cada caloria, a gente já falou, né? Fazendo dietas muito restritivas, fazendo exercícios em excesso, aquele lance da compensação, vômitos forçados. Claro, eu entendo que tem o vômito que o organismo rejeita logo após a bariátrica, né? Naqueles primeiros dias e meses após a bariátrica. Por quê? Porque você ainda tá se adaptando com o seu volume. Você ainda, imagina, você tinha um comportamento alimentar antes e em uma semana você tem que aprender uma coisa totalmente nova. Então essa fase de adaptação é difícil. Às vezes você erra, né? Você vai comer um pouquinho mais ali e passou do ponto. E aí você vomita. Isso não é distúrbio alimentar, tá? Isso é uma fase de adaptação pro volume do seu estômago, pro volume que o seu organismo aceita. Ó, principalmente na transição do pastoso pro sólido, é isso mesmo, né? Eu tô falando principalmente quando você começa, é isso mesmo, quando você começa a comer a comida sólida, a comida da vida real, que inclusive teve live ontem maravilhosa, não foi maravilhosa a live de ontem, gente? Eu tive muito feedback da live de ontem, eu acho que foi bem legal, foi bem poderosa. Então a live de ontem a gente falou disso, da comida da vida real, a comida do dia a dia que vai ser a sua comida para sempre, né? Então eu falei das armadilhas da comida pós-bariátrica ontem, essa live precisa ser vista. Agora é isso, né? Então, quando você tá aprendendo a comer de volta, né? Você pode ter vômito porque você erra o timing de parar. E isso também é educativo, né? Não adianta você ficar só vomitando e não aprender. Você tem que vomitar e entender. Caramba, passei da linha, passei do ponto. Então, na minha próxima refeição, eu vou fazer o prato menor. Você mesmo vai diminuindo, né? Você vai diminuindo a quantidade. Isso aí tá tudo bem. Faz parte do processo. Eu tô falando quando você começa a vomitar e não é porque você tá passando mal. Você pode até meter o dedo na garganta, não é que você pode, né? Mas às vezes a pessoa faz no intuito de porque tá passando mal mesmo e não consegue vomitar e quer se ajudar para poder melhorar. E eu entendo isso, né? Até então tá tudo bem. Agora claro, o próximo comportamento é reduzir o volume e não ficar metendo o dedo na garganta toda hora. O problema é isso, é quando você tá metendo o dedo na garganta, porque assim, você quis ter o prazer de comer, mas você se arrependeu, aí você enfia o dedo na garganta pra vomitar, pra você não engordar. Isso é um distúrbio alimentar. Isso é um distúrbio alimentar. E aí, não tem como eu falar de distorção de imagem sem falar de distúrbio alimentar, porque eles são ligados. Um pode levar pro outro, tá? Então, por isso que a gente já tá entrando um pouquinho em transtornos alimentares, tá? Esse próximo tópico aqui era sobre comparação, a gente já falou, né? Então é comum que os pacientes comparem a sua aparência com outras pessoas que também passaram pela cirurgia. Como é que isso influencia na autoimagem? Como é que a gente pode abordar essa comparação de maneira mais saudável? Então, assim, comparação é inevitável. Eu não tô dizendo que não é pra vocês se compararem, que é errado. Não é exatamente isso. A comparação o ser humano faz.
eu faço, todo mundo faz, né? A gente se compara, né? A gente vê uma famosa, linda, uma artista, né, da Globo, maravilhosa. Você olha, você admira e você fala assim, ai meu Deus, meu sonho era ter esse corpão lindo, da Paola Oliveira, que é minha musa, assim, eu acho ela linda. E tem outras que eu acho lindas também, a Cláudia Leite. Então, assim, são mulheres que eu, assim, vejo o perfil e acho muito bonito. E eu queria muito, assim, ser parecida com elas, ter o corpo delas. Então, é inevitável a comparação. A gente sempre se compara com quem a gente admira. Mas até aí, tudo bem, né? O importante é... Então, você pode se comparar, de repente, né? A gente conversou com a Musa Bari, com a Valéria. Então, todo mundo olha e fala assim, caramba, queria ter o resultado da Valéria. Tá muito linda. Mas, assim, é você, assim, entender que você tem a sua individualidade e estabelecer as suas metas próprias, né? E você pode se transformar numa Musa Bari completamente diferente da Valéria, mas vai ser você. Você vai ser a Musa Bari. E aí você vai passar a inspirar outras pessoas. Então, quando a gente se compara no intuito de inspiração, isso é positivo, porque a gente toma comportamentos positivos para chegar perto daquele resultado, vamos dizer assim, entendendo que eu vou ter o meu resultado, né? E a pessoa vai ter o dela. Agora, o problema é quando a gente se compara e se deprime porque a gente acha que não vai conseguir chegar naquele resultado ou porque a gente acha que não é capaz e etc, etc, etc. Ó, ótima dica, eu ia falar disso. Quer comparar? Compare com suas fotos antigas. Então, assim, a melhor forma de comparação era exatamente isso que eu ia concluir. A melhor forma de comparação é você se comparar com você mesmo. E você, ó, pra vocês que ainda vão operar, eu sei que tem muita gente que já operou aqui, mas vocês que ainda vão operar, vocês têm um prato cheio, porque assim, é incrível você se comparar na sua jornada inteira, mês a mês. Então assim, faça uma foto de antes, faça uma foto um mês depois da bariátrica, e aí todo mês você faz uma foto. E aí depois você faz o seu diário lá, né? Pra você ver toda a sua jornada, todo o seu processo. Essa comparação é incrível, é maravilhosa, ela reforça a autoestima. Então, assim, é o tipo de comparação que é positiva, tá? Comparar até pode, desde que não seja sempre se depreciando. É isso mesmo, Vitória, perfeito. O outro, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. O outro é sempre melhor. Ela conseguiu, mas eu não vou conseguir. Sabe, você se detonando? Então, isso não dá, né? Bom, deixa eu acelerar aqui, mas a gente já tá no final. Então é isso, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para desenvolver uma mentalidade mais resistente, né? Para lidar com essas mudanças, né? Para lidar com as pressões sociais, né? Trabalhar a expectativa em relação à nova aparência, né? Então a gente já falou também aqui, né? Das cobranças da sociedade, dos padrões de beleza. Então isso pode exercer uma pressão, né, significativa nos pacientes pós-bariátricos, mas a gente tem que desenvolver essa mentalidade mais resistente a essas pressões. E aí, como é que a gente faz isso? Focando no que tá dando certo, no que tá vindo positivo, focando na saúde, focando no bem-estar, na qualidade de vida, aceitação, pessoal, autoaceitação, isso é fundamental, vou falar um pouquinho mais, né? Ao invés de focar nos padrões externos, a gente tem que aumentar o nosso tijolinho aqui, ó, reforçar a casinha, tá? Então, ó, cuidar aqui, ó, cuidado do jardinzinho aqui, tá bom? Papel da família é super importante, né? Então, eu já falei bastante aqui, vou passar meio rápido, porque a gente já esgotou bastante esse assunto sobre a importância da família, do nosso entorno social. E aí, quando a gente não tem pessoas que nos ajudam de verdade, quando a gente tem pessoas que, na verdade, assim, por mais que sejam pessoas que nos amem e que a gente ama, são pessoas que não têm muita essa habilidade e aí acabam falando uma besteira ou outra, aí a gente tem que, de alguma forma, se posicionar, a gente tem que educar, tem que ter paciência pra isso, gente. Não adianta só se irritar, só se deprimir, porque aí só quem vai se prejudicar é você. Então você tem que ter paciência de educar a sua família, de educar os seus amigos e, quando preciso, se posicionar de forma mais firme. Isso aí já falei várias vezes. Isso aí eu acho que vocês já aprenderam. Olha que interessante. Por que a gente precisa tanto da aceitação externa para nos validar, né? Como é que a gente pode mudar esse pensamento, né, nessa fase pós-bariátrica, pra gente reduzir esse sofrimento
com a imagem corporal. Então é exatamente isso, é você reforçar a sua autoaceitação, é você reconhecer a diversidade corporal. As pessoas vão ter resultados diferentes e tá tudo certo. Eu já tenho, eu não vou ficar me preocupando com os outros, gente. Vocês já tem tanta coisa, vocês viram um monte de live que eu fiz, um monte de assunto que eu trouxe. É tanta coisa pra vocês aprenderem, é tanta coisa pra vocês se preocuparem na jornada de vocês. Por que você vai ficar se preocupando com o outro? Não dá nem tempo, né? Quando você tá fazendo o dever de casa direitinho, focando na sua jornada, você não tem nem tempo de se preocupar com o resultado do outro, certo? Desconstruir os padrões de beleza não reais, porque até eu uso filtro aqui, tá? Hoje eu não tô com filtro, mas eu tô maquiada. Então, assim, a gente na rede social, a gente quer parecer bonitinha, né? Então, assim, eu vou ficar me baseando numa coisa que eu tô vendo numa rede social. Às vezes eu nem conheço aquela pessoa, eu não sei o quanto aquela foto tá tratada. Ela pode até ser bonita, mas assim, né? Às vezes a foto, ela não é uma foto real. E aí eu tô querendo aquele resultado que não é real nem pra ela, que às vezes vive da imagem, né? Tô imaginando aqui uma famosa, que eu citei aí. Ela vive da imagem, né? Então ela se expõe o tempo inteiro, ela trabalha, a imagem dela é o trabalho dela. E aí eu que tenho a minha vida, sou médica, tenho 2 filhos, cuido de casa, de trabalho, de clínica, faço live, eu vou achar que vai ser fácil eu chegar no resultado, entendeu? Então assim, eu tenho que entender a minha realidade, tá? Isso pra todo mundo, pra todos vocês. Lidar com as pressões sociais, né? Estabelecer os limites saudáveis, já falamos bastante disso. Focar na saúde e no bem-estar, já falamos também bastante disso, né? Então, não tá legal? Tô cheia de pelanca? Beleza, mas não tô tomando mais aquele monte de remédio para hipertensão, para diabetes, para colesterol, né? Tô tomando só as minhas vitaminas, tô dormindo melhor, não tô roncando mais, sabe? Então eu faço meus exames, o médico me dá parabéns, me dá 10 porque tá tudo lindo, maravilhoso. Então é você focar no que tá dando certo, né? Não tá 100%? Beleza, eu vou atrás daquilo que não tá legal, mas poxa, vamos encher a cabeça de positividade, né? Já tá muito melhor do que tava, tá? Encorajar diálogo interno positivo. É isso, é o pensamento positivo, né? Encorajar diálogo interno positivo e o suporte social de pessoas que passaram pela mesma situação, que é isso aqui que a gente tá fazendo, essa interação, né? Essa comunidade que a gente tá construindo. E por falar em comunidade, entrem na comunidade do Facebook, tá? Pra gente ter essa interação por lá. A comunidade do Facebook, você recebeu, se você tá inscrito no evento, na Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso, você recebeu o link para entrar na comunidade. É só clicar lá. Como a gente está recebendo muito pedido toda hora, existe uma moderação. Não é só você clicar e pedir para participar que você já entra. A gente está liberando, né? Então a gente vê o pedido e libera. E aí, como a gente está sempre recebendo muito, às vezes demora um pouquinho para a gente liberar a sua, mas a gente vai liberar. Geralmente não demora mais de 24 horas, tá? Então clique lá, peça para participar, tenha paciência que a gente está liberando todo mundo para entrar, certo? Então essa socialização, principalmente de pessoas que passaram pela mesma situação que você está passando, que você passou, ela é fundamental, porque elas têm o olhar e a empatia para entender a sua dor, que outras pessoas que não passaram pela bariátrica não vão ter. Por mais que te amem, não vão ter esse entendimento, tá? E aí, uma última coisa que eu queria comentar antes da gente finalizar é o seguinte, deixar uma reflexão, né? E aí eu vou falar aqui algumas estratégias para lidar com isso. Por que a gente é tão tolerante com os outros e tão rígido com os nossos próprios resultados? Pensem nisso. Saiam daqui dessa live pensando nisso. Por que com os outros a gente é tão tolerante? Ah, tá tudo bem, sabe? A pessoa fez alguma coisa... Ah, isso é bobagem, besteira, tá tudo bem, bola pra frente. E com a gente é super crítico, né? Então, como é que a gente pode amenizar esse auto-julgamento, tá? Então, você, paciente bariátrico, como é que você pode amenizar essa autocrítica muito forte, esse auto-julgamento, você tá sempre se criticando, sempre se julgando? Como é que a gente pode amenizar isso? Primeiro, autocompaixão. O que é isso, Flávia? Você tem que se abordar com a mesma gentileza que você usaria para confortar um amigo. Então começa a tentar se imaginar como se fosse outra pessoa.
né? Eu converso muito comigo. E às vezes, aí eu falo assim, eu me chamo de Flavinha. Aí eu imagino que existe uma Flavinha aqui que é uma segunda pessoa. E aí eu falo, tá tudo bem, Flavinha, tá tudo bem, vamos pra frente. Entende? Então começa a fazer isso com você. Autocompaixão, tá? Começa a se tratar da mesma forma que você trataria uma segunda pessoa, um amigo, uma pessoa que você gosta. Visualize a si mesmo, olha, essa é a mais poderosa de todas. Visualize a si mesmo como uma criança interior. Trate essa imagem com carinho, reconhecendo as vulnerabilidades, né, as dificuldades, as fraquezas e oferecendo o apoio que você precisa. Se você se imagina como a criança que você já foi, feche os olhos e imagine agora a sua imagem da infância, a sua imagem de criança. E agora se imagine conversando com essa criança. Se imagine conversando com a criança que você foi. Eu até me emociono. Você não vai conseguir ser rígida com essa criança como você é com você. Você não vai conseguir ser rígida. Então, quando você estiver sendo rígida com você, pense na criança que você foi. Olhe para a criança. Tem um vídeo muito lindo disso. Eu vou, em algum momento, é uma mulher que tá no psiquiatra. E aí ela tá reclamando porque ele sempre fala assim que ela precisa melhorar, que ela precisa se tratar melhor. E aí ela se revolta e ela fala assim, você sempre fala isso pra mim, mas você não me diz como. E aí ele faz esse exercício com ela. Ele manda ela fechar o olho e imaginar a criança. E aí na cena aparece a criancinha, assim, e ela tem obesidade, né? E aí a criancinha gordinha, acolhida, assim, pequenininha, assim, no canto do sofá. E aí ele fala pra ela. Não, aí primeiro ele pergunta pra ela, como é que você se sente? Aí ela fala, eu sou gorda, eu sou feia, eu faço tudo errado, alguma coisa assim. E aí ele fala, aí ele faz a visualização. Agora imagine a criança sentada. Aí ela imagina a criança, aí aparece a imagem da criança, muito parecida com ela, inclusive, né? Uma moça adulta. E aí ele fala assim, agora fale lá pra ela, fale tudo isso que você tá falando aí pra você, fale lá pra ela. E ela não tem coragem de falar, entende? Então olha só o poder disso, gente. Ai, meu Deus, não achei que eu ia chorar. Tô terminando. Vamos lá. Amei essa dica, você é show, doutora Flávia, obrigada. Sou fã dessa médica, sempre empática, carinhosa, excelente profissional. Ah, obrigada. Então é isso, gente. Isso é o mais poderoso, tá? Essa é a dica mais poderosa que eu posso deixar pra vocês. Tem outras aqui. Crie afirmações positivas que expressem amor, aceitação e encorajamento pra si mesmo. Aceite a sua humanidade. Nós somos seres humanos, a gente erra, né? Então reconheça que você tem limites, erros, imperfeições, tá? Permita-se ser imperfeito. Nem sempre você vai ser perfeito. Crie afirmações positivas que expressem amor, aceitação e encorajamento. Já falei isso. Aceite sua humanidade, já falei isso. Ó, tô tão emocionada que tô repetindo aqui. Monitore o seu diálogo interno, isso é importante, tá? Monitore o seu diálogo interno. Então é a conversa com você mesma. Né? Identifique a autocrítica. Quando você estiver sendo muito crítico com você mesmo, aquela autocrítica, autojulgamento, você substitui por palavras de incentivo, de compaixão. Fale com você da mesma forma que falaria com um amigo querido. Mas eu acho que não tem nada mais poderoso, por mais que você tente fazer essa visualização do amigo, de alguém que você gosta muito, não tem nada mais poderoso do que você se imaginar criança. Tá? E muitas coisas que vocês têm, que levaram vocês à obesidade, são coisas que vocês trazem da infância. Então, por isso que não tem nada mais poderoso do que você imaginar a criança e conversar com ela, tá? Então, quando você começa... Acho que é por isso que eu falo Flavinha, né? Porque talvez eu me imagine como a criança, né? Que cresceu. Então, é isso que você tem que fazer com você mesma, né? Quando você estiver sentindo que você está sendo crítico, se julgando demais, você faz essa visualização e imagina. E aí você começa a conversar com a sua criança. A Rosilda falou, linda essa sensibilidade, mostra como você ama em ajudar as pessoas. Tenho certeza que você está salvando muitas vidas e mudando a vida de muitas pessoas. Obrigada. É isso aí, é isso mesmo. Desenvolva, aí agora a gente vai pra prática, né? Desenvolva rituais regulares de cuidados pessoais
que demonstrem amor próprio. Aí são coisas do dia a dia, né? Banho quente, massagem, cuidados com o corpo. Porque quando você já melhorou esse crítico interno, né? Essa conversa interna, você já tem vontade mais de cuidar, né? Você já consegue cuidar. Então isso não vai ser uma coisa forçada, tá? Então primeiro você tem que melhorar o crítico interno e aí você vai desenvolver esses cuidados corporais e em geral, né? Com você. E por último, é a última coisa que eu vou falar aqui, que eu já tô muito emocionada. Participe de grupos de apoio, né? Online ou presencial. Então a conexão com uma comunidade solidária pode fortalecer essa autocompaixão. A Rosilda falou, eu já lhe amava, agora cada vez mais, obrigada. Gente, é isso. São 10 horas e eu preciso ir para um evento da escola do meu filho. Senão eu ficava aqui com vocês. Não, acho que eu não ficava não, porque eu tô emocionada, acho que eu não vou mais conseguir falar. Mas é isso, se eu posso deixar uma dica pra vocês, é esse exercício da criança interna, tá? Isso aí é muito poderoso, vocês podem falar com o terapeuta de vocês, com o psicólogo, com o psiquiatra, eles têm muita habilidade sobre esses exercícios, tá? Muito mais do que eu, inclusive. Então é uma coisa muito poderosa. Tá vendo só como a gente trabalhar a mente é poderoso? Como eu te disse, o evento Jornada Musabari já vai ser agora nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Tô deixando o link para você se inscrever aqui no evento, aqui na descrição. Não perde tempo e vencer a próxima Musabari.